Seja com a paz do Senhor, amém? Amém, Senhor. Glorificado é o santo nome do Senhor. Peço que a igreja abra as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 12. Aleluia, glória a Deus. O livro de Daniel, capítulo 12. Aleluia. Pai, Filho, Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos 12. Daniel, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Diz a palavra do Senhor: o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Podem se assentar, igreja, em nome de Jesus. Meus amados, nos dias atuais, nós ouvimos muito falar do fim do mundo, do apocalipse. A gente ouve falar que as coisas estão acontecendo, que logo acontecerá o arrebatamento. E eu creio, igreja, que não resta muito tempo para isso acontecer. E pode ser na nossa geração mesmo, porque tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, o que Jesus deixou, o que Deus deixou através dos profetas, estão acontecendo. Hoje a gente vê, acompanha os noticiários, a gente ouve testemunhos, não resta mais nada. O que resta para o Senhor voltar? O Evangelho está sendo levado pelo mundo afora. A maioria dos países, das nações, já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar da palavra de Deus. Alguém já foi lá, um missionário já esteve lá pregando a palavra de Deus. E hoje o que nós vemos pelos noticiários? Quantos acontecimentos que Jesus já deixou aqui no Novo Testamento dizendo quais seriam os sinais da vinda dele. Nós vemos hoje muitas guerras. Hoje as guerras têm aumentado em países, guerras frias. Às vezes a gente não tem nem conhecimento de onde está existindo guerras, mas até dentro dos lares estão acontecendo as guerras. Não é só guerras com armas pesadas, armas de fogo, não. São guerras por causa de herança, são guerras por causa de guarda de filhos, são guerras por causa de emprego melhor, são guerras dentro do trabalho. E hoje nós vemos o quê? A palavra diz o quê? Que no final dos tempos o amor se esfriaria.
Não existiria mais. E Jesus ainda falava, será que quando eu voltar eu vou achar fé na terra? Mas por quê? Como que a gente sabe que o amor está esfriando? Não é o amor entre marido e mulher, de pai para filho, isso também está se esfriando, mas é o amor entre irmãos. A gente vê hoje, temos muitas igrejas, inúmeras. Às vezes nós chegamos numa cidade bem pequenina, a gente vê várias congregações, várias denominações, vários povos de Deus. Mas o que acontece com esses povos? Por que não estão todos numa igreja só, será? Aí também existe a guerra. E Jesus já sabia que aconteceria isso. É reino dividido. O reino de Deus é um só, mas o homem acabou dividindo aqui. Hoje não se prega mais o amor de Deus, o evangelho, a vinda de Jesus. Se prega religião. Se prega a quem eu sigo. Eu sigo é um pastor. Hoje as pessoas não falam mais de seguir o pastor único que é Jesus. Aleluia. Mas é seguir o pastor homem. O pastor, se o pastor anda num carro do ano, é um pastor abençoado, então é naquela igreja que eu vou, porque o pastor é abençoado. Agora, se chega numa congregação pequenina, onde que está o amor? Se a pessoa não vem porque não, a congregação é pequena, coitado do pastor, coitado dos irmãos, isso daí é reino dividido. Porque Jesus é único, Deus é único, Ele é nosso Pai, e Ele quer a salvação de todos. Agora, toda vez que nós dividimos um reino, a gente não prevalece. E Jesus já havia deixado isso para nós. Até dentro de uma denominação existe a divisão. Irmãos, então o que está restando, o que está faltando para Jesus voltar? Sabe o que é? É um tempo que Jesus está dando para que todos nós possamos fazer uma reflexão das nossas vidas, se arrepender daquilo que a gente tem feito ou deixado de fazer em prol do reino de Deus. É isso que está faltando. Porque se falar de levar a palavra está sendo levada. Se falar das guerras e rumores de guerra, isso já vem acontecendo. Se falar de pais contra filhos, filhos contra pais, já está acontecendo. Se falar da marca da besta, em vários lugares do mundo já está acontecendo. Então o que está faltando? Por que Jesus não veio? Ou será que veio e nós estamos aqui ainda esperando? E ele já veio, já levou os escolhidos e nós ficamos para trás. E se ele viesse agora, fosse o momento de Jesus chegar? Será que todos nós estaríamos aqui vigilantes, preparados, com a nossa casa espiritual em ordem, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro? Será que nós estaríamos, todos nós, vigilantes mesmo, como as noivas prudentes, com a lamparina acesa, para que o Senhor nos enxergasse e falasse, não, aqui está um povo abençoado que eu vou levar comigo? Ou será que Jesus iria passar por aqui e ver e falar assim, ali ainda faltou algo? Eu dei o tempo para o arrependimento, eu dei o tempo para levar o Evangelho, eu dei o tempo para fazer a minha obra, eu dei o tempo para alcançar mais vidas, eu dei o tempo para trazer as almas, mas não foi feito. Como será que seria se fosse agora, nesse instante, a vinda de Jesus? Será que todos nós estaríamos com as vestes brancas, ilibadas, sem nenhuma mancha, para subir com o Mestre, para poder participar da ceia junto com o Senhor lá na glória? Irmãos, atualmente é tempo da gente meditar na palavra, meditar nas nossas vidas, meditar no nosso comportamento, meditar sobre o nosso pensamento, meditar sobre o nosso sentimento. Hoje é culto de Santa Ceia. É momento de reflexão. Porque aqui o Senhor ele deixou sinais no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Ali em 1 Coríntios, quando a gente vai ministrar a ceia, a gente vai receber ali da palavra. E aqui no capítulo 11, no versículo 26, diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Isso daqui é simbólico que a gente faz aqui até que o Senhor venha. Mas quando vai ser esse dia? A palavra não diz. Mas pelos sinais que Jesus já deixou, até pelo profeta Daniel teve a visão, outros profetas tiveram a visão,
Os apóstolos, quando eles foram deixados registrados, é que eles falavam da vinda do nosso Salvador e que nós teríamos que estar com o nosso nome escrito no livro da vida. E aqui em Apocalipse se fala quem vai ficar de fora, quem que não vai entrar no reino dos céus. E será que a gente analisar cada um desses itens aqui que o Senhor deixou, será que a gente se encaixa em algum deles? Daqueles que vão ficar de fora? É isso que hoje a gente tem que meditar. Porque a gente fala, eu faço bem, eu faço caridade, eu faço doação, eu oro, eu intercedo pelo irmão, eu faço isso, eu faço aquilo dentro da minha casa, é fácil. Irmão, você pregar dentro de uma igreja é fácil. Porque é o Senhor quem fala através da sua vida. Você louvar dentro de uma igreja é fácil, mas quero ver você pegar, usar suas pernas, seus braços, suas mãos, sua voz lá fora, para alcançar aqueles que ainda não conheceram o nosso Salvador, ou se já conheceram, por algum motivo estão parados, afastados, distanciados. São esses que Jesus tem amor também. Ele não quer que nenhum desses pereça. E que amor nós vamos estar exercitando ao próximo se nós não vamos atrás dessas ovelhas que estão lá fora? Porque a gente tem muitos compromissos, irmãos. Quem trabalha tem um compromisso do trabalho, quem estuda tem um compromisso do estudo, quem é dona de casa tem os compromissos, os afazeres do lar, quem é pastor tem a obra, mas, irmãos, as almas estão lá fora. A gente evangelizar aqueles que estão aqui dentro é fácil, porque quem está aqui dentro já está interessado em saber mais. Já está buscando alcançar o reino dos céus. Já sabe o caminho que tem que trilhar, o caminho que tem que seguir, por onde tem que caminhar, o que pode e o que não pode fazer. Mas e aqueles que estão lá fora? E aquelas almas que muitas vezes estão perecendo, estão sendo perseguidas, açoitadas, maltratadas pelo inimigo que está ali assolando a vida dela, e ela não encontra forças para voltar para o Pai, e não encontra um abençoado para chegar, segurar na mão e falar, vamos comigo. É comigo, é com Jesus. Jesus está comigo. Aleluia! Jesus quer a sua vida, Jesus quer a sua alma, quer a tua salvação. Jesus quer te levar para a glória. Irmãos, são tantos os que estão necessitando de uma palavra. Às vezes a gente não precisa falar muito, porque não é pelo muito falar. É a gente ter a sabedoria de saber o que Jesus diria naquele momento. Se você vê um irmão lá cabisbaixo, triste, aí tenta se colocar no lugar. O que Jesus faria aqui, neste momento, nesse local, com esse irmão, com essa pessoa, com essa vida? O que Jesus faria? Será que esse irmão está na sarjeta, viraria as costas e iria embora? Ou iria lá, estenderia a mão e falava assim, vamos, eu conheço um lugar onde você não vai mais passar por isso. Eu conheço um rei que vai te receber na presença dele. Porque, irmãos, hoje a gente vê, a gente chora pelos nossos, a gente clama pelos nossos, mas o amor é para todos. Nós temos que disseminar, nós temos que espalhar o amor cristão. Porque através das vidas que seguem a Jesus, esse testemunho de vida é que irão trazer essas pessoas para cá. Não só aqui, não só em Umuarama, mas por todo o Brasil, por todo o mundo. Porque muitos são aqueles que têm batalhado, sim. Mas e nós? O que nós temos feito para contribuir ainda mais para o reino de Deus? O que nós temos feito para alcançar ainda mais essas vidas? Porque a gente está aqui participando numa noite linda de Santa Ceia, recebendo o corpo e o sangue de Jesus. Aleluia! Mas muitos, irmãos, estão enfermos, muitos estão sem perspectiva de vida. E essas vidas, e essas almas? Elas são muito preciosas para o nosso Senhor. E se Deus nos colocou para fazer a obra dele, se Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e se nós dissemos, sim, Senhor, eu vou, nós temos que ir, irmãos. Nós temos que caminhar, nós temos que ter paciência, sim. Nós temos que ter perseverança, nós temos que ter oração, nós temos que ter jejum, temos que ter lágrimas para chorar. Porque quantas são as vezes, irmãos, que a pessoa está tão entristecida, tão magoada, que a gente chora junto, porque a gente sente a dor da pessoa. E imagina Jesus, a dor que ele sente ao ver o povo dele sofrendo, os filhos dele chorando. Então, meus amados,
Nós temos que estar sempre meditando que Jesus está às portas. Jesus, ele tem se revelado na vida de muitos, muitos irmãos, muitos. Hoje, Jesus, ele tem visitado muitas vidas para falar da sua vida. Aleluia, Senhor. Jesus tem mostrado, Jesus tem dado visões para muitos no mundo todo. No Brasil, irmãos, tem centenas, milhares de pessoas contando testemunho de ter visto o arrebatamento, de Jesus ter mostrado. Mas ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Mas aqui na palavra, em Daniel, quando ele fala que pode ser depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, irmão, a gente não sabe que tempo seria esse. Mas e se trouxermos para os nossos dias e calcular esse um tempo depois da ressurreição de Jesus, for contado esse um tempo como 1000 anos? Nós estamos no ano de 2015. Então, um tempo, 1000 anos, 2 tempos, 2000 anos, mais metade de um tempo, 2500 anos. E aí? Estamos próximos. Vai ser nesse meio. Se a gente parar para meditar na palavra, irmãos, Deus sabe o momento certo, mas Deus deixou para a gente também ter o entendimento, para a gente estar refletindo, para a gente estar tentando buscar, pelo menos, melhorar todos os dias. Porque se for nesse tempo atual em que a gente está vivendo, irmãos, com certeza, todos nós queremos estar na glória. Aleluia! Todos nós queremos. E se for para estarmos na glória, nós temos que despojar do nosso eu. Arrancar o nosso eu de nós mesmos. Porque quem tem que viver em nós é o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo de Deus que tem que refletir lá fora. Não é o eu, não é eu, Edna, não é eu, Yasmin, não é eu, pastor Ítalo, não é eu, presbítero. Não é o eu, mas é o Espírito Santo de Deus. E aquilo que a gente for levar de mensagem não é de nós mesmos, mas é de Deus. É a mensagem da palavra de Deus. É a mensagem vindo direto do trono de Deus. E é com isso que nós vamos alcançar essas vidas que estão lá fora. É toda vez que a gente levar a verdade do nosso Senhor e levar que Jesus está voltando sim. E que Jesus não quer ninguém ficando para trás, ninguém sofrendo, ninguém passando fome, ninguém passando frio, não. Jesus quer levar para um lugar onde não há enfermidade, onde não há tristeza, não há lágrimas, não há discórdia, não há briga, não há mais nada disso. E é isso que todos nós temos que levar essa mensagem para os que estão lá fora, para aqueles que estão necessitando. Porque um dia nós necessitamos também disso. Um dia também uma vida nos alcançou lá fora. Um dia nós também chorávamos lágrimas de sangue porque nós não conhecíamos o caminho da verdade. Não conhecíamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas a partir do momento que alguém, um mensageiro, que um missionário chegou nas nossas vidas e apresentou o nosso Salvador, nossa vida foi transformada, a nossa vida foi liberta, a nossa vida foi modificada, nós viramos outra pessoa. Por quê? Porque nós nos tornamos filhos de Deus. E é isso que nós devemos desejar para as pessoas que estão lá sofrendo. É esse amor. É querer caminhar dessa maneira. Porque, irmãos, caminhar com Jesus é a melhor coisa que tem. Aleluia! Vem as aflições, vem as afrontas, vem as dificuldades, mas Jesus é quem está no controle de tudo. E se Jesus nos permite passar por algumas aflições, é porque Ele sabe que nós somos capazes de superar tudo isso com fé, com força, com coragem e com vontade de vencer. Porque se nós fôssemos covardes, fracos, medrosos, Jesus não entregaria nada nas nossas mãos. E se Jesus nos deu coragem para começar a fazer algo, é porque Ele sabe que nós vamos concluir. E Ele sabe que quando nós concluirmos, Ele virá e arrebatará a igreja e nos levará para o céu. Então, irmãos, fica essa palavra, para que todos possamos estar meditando que Jesus está chegando e que nós temos que estar como as virgens prudentes, com a lamparina acesa. É lamparina de fé, é lamparina de oração, é lamparina de jejum, é lamparina de amor, é lamparina de harmonia, sem discórdia, sem discussão, sem covardia. Nós temos que ser corajosos, porque Jesus, Ele não quer covardes, e os covardes também não herdarão o reino dos céus. Mas nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome do Senhor Jesus.